A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Adolfo Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Josué, do capítulo 11 ao capítulo 15. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Livro de Josué, capítulo 11. Outras vitórias de Josué. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jubabe, rei de Madom, ao rei Sihon e ao rei de Aquisá, e aos reis que estavam ao norte das montanhas da Campina para o sul de Quinerete, nas planícies e na Forte-Dor, ao lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu nas montanhas, e ao aveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimo cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. Então Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misperote-Maim, e até ao vale de Mispá ao oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum vivo. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos inutilizou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor antes era a cabeça de todos estes reis. E todos os que nele estavam feriram a fio de espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriram a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nem uma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. No resumo das conquistas. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Balgade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Esses, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. Sihon, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, e desde a Campina até o mar do Quinerete para o oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Jerimote, e desde o sul, abaixo de Asdod e Pisga, para também o limite de Og, rei de Bazã, que era o restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei, e
dominava no monte Hermon, em Salca, e em toda Bazã, até os limites dos Gesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Balgade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir, e Josué a deu à tribo de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas e no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um rei. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Lax, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Hormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquidá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Refer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Razor, outro. O rei de Sirvon, Meron, outro. O rei de Aquizaf, outro. O rei de Tanak, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Jaqueneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nefatdor, outro. O rei das nações, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, ou 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué reparte as terras. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velhos e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até ao limite de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o Gazeu e o Asdodeu, o Asquelon e o de Gate, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o limite dos amorreus, como também a terra dos gebalitas, todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Balgade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misferote Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés além do Jordão para o oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnum, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até aos limites dos filhos de Amon, a Gileade e o limite dos Gesureus e dos Macateus, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus. Antes Jesur e Macate ficaram habitando no meio de Israel, até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados no Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnum, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina, até Medeba. Resbom e todas as cidades que estão na campina, Dibon, Bamote, Bal, Bet-Bal, Meon, e Jaza, Kedemote e Mefat, e Kiriataim e Sibma, e Zeret, Sar, no monte do vale, e Bet-Pior, Asdod de Pisga e Bet-Jazimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por ele foram mortos. E o limite dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão e os seus limites. Essas foi a herança dos filhos de Rubens, segundo as suas famílias, as cidades e suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi ao seu limite Jazer e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Resbom até Ramat-Mispa e Betonim, e desde Manaim até a fronteira de Debir. E no vale de Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Safon, que fica no restante do reino de Seom, em Esbom, o Jordão e o seu limite, até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gad, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu limite foi desde Manaim, toda Bazã, todo o reino de Og
Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas cidades de Moabe, além do Jordão, para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Capítulo 14. A herança das tribos. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés acerca dos 9 tribos e da meia tribo, porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para o seu gado e para os seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gileade, e Caleb, filho de Jefoné, o quenereu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. Herança de Judá. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até ao termo de Edom, o deserto vizinho, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zim, sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Resron, sobe a Adar e vira para Carca, e passa a Rasmon e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste limite vão até ao mar. Esta será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar desde a foz do Jordão. Este limite subirá até Bet-Hogla e passará do norte a Bet-Arabá. Este limite subirá até a pedra de Buã, filho de Ruben. Subirá mais este limite a Debir desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, ao qual está em frente da subida de Adurim, que está para o sul do ribeiro. Então, este limite continua até as águas de Ensemes e as suas saídas do lado de Rogel. E este limite sobe pelo vale do filho de Rinom, do lado sul, dos Jebuseus do sul. Esta é a Jerusalém, e sobe além do limite até ao cume do monte, que está diante do vale de Rinom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Então, este limite vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até a cidade do monte de Efron. Vai mais esse limite até Balá. Esta é Kiriat Jearim. Então, volta esse limite desde Balá para o ocidente até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalon. E desce a Bet-Semes e passa por Tímina. Sai este limite mais ao lado de Ecrom para o norte, e este limite vai a Siqueiron e passa ao monte de Balá, e sai em Jabinel, e assim este limite finda no mar. Será, porém, o limite do lado do ocidente, o mar grande, as suas adjacências, e este é o limite dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, esta é Hebrom. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, e dali subiu aos limites de Debir, e fora
fora antes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que lhe pedisse um campo ao seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até ao termo de Edom, no extremo sul: Cabizel, Éder e Jagur, e Quiná, Dimona e Adada, e Quedes, Razor e Itinã, e Zif, Telém e Bealote, e Razor, Hadata e Kiriot Resron, que é Razor, e Amã, Sema e Molada, e Razar-Gada, Rasmon e Bet-Palete, e Razar-Sual, Berseba e Biziotiá, e Balá e In e Ezen, e Eutolade, Quesil e Horma, e Ziclag, Madmana e Sansana, e Lebaote, Silim, Aim e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias. 29. Nas planícies: Estaol, Zorá e Asná, e Zanoa, Enganim, Tapuá e Enã, e Jamute, Adulão, Socó e Azeca, e Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias. Rezã, Radasa e Migdal-Gad, e Dileã, Mispá e Joctel, e Laques, Bascate e Eglon, e Cabom, Lamás e Kitlis, e Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquidá, 16 cidades e as suas aldeias. Libna, Eter e Azã, Iftá, Asná e Nezibe, e Keila, Aquzibe e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias. Ecrom, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas que estão ao lado de Asdod e as suas aldeias. Asdod, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias. Gaza, os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até ao rio do Egito, Mar Grande e os seus limites. E nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anab, Estemó e Alim, e Gozen, Rolon e Gilo, 11 cidades e as suas aldeias. Arabe, Dumá e Ezã, e Janim, Bet-Tapua e Afeca, e Runta, Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif e Jutá, e Jezreel, Joquedeão e Zanoa, e Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades e as suas aldeias. Halu, Bet-Zur e Gedor, e Marat, Bet-Anot e Eutecom, 6 cidades e as suas aldeias. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secacam, e Nibizã, e a cidade do Sidal em Enged, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.